Olá, queridos irmãos, novamente estamos com vocês para mais um ID, com muita alegria, com muita satisfação e com muita fé nesse nosso Deus maravilhoso que a cada dia faz alguma coisa de muito bom na nossa vida. Espero que hoje seja um desses dias também. Tudo bom, Marcinha? Tudo bem, agradeço a Deus, glorifico ao Senhor por estar aqui com nossa turma do ID, com os nossos telespectadores, que também são a nossa turma, né? A turma do bem, turma da graça de Deus. Amém. Padre Miguel, o que o senhor tem para nos dizer? Tudo bem? Eu estou feliz de estar aqui, né? Que bom. Porque o ID sempre é uma graça, né? Nós chegamos aqui e Deus nos levanta, né? É verdade, é verdade. É uma graça muito grande. Isso é uma coisa interessante, né, Padre? Independentemente de como a gente chega, né? A gente sai bem. É maravilhoso, assim. Muda tudo, né? Quando o Beto faz o claquete, muda tudo. Então, queridos, esse programa nós vamos falar sobre a qualidade do amor de Deus, né? Vocês sabem que existem vários tipos de amor, né? Nós hoje vamos tentar falar um pouquinho do amor ágape e ver como nós podemos realmente fazer com que isso seja parte da nossa existência, que a nossa existência seja, a nossa vida seja guiada por esse tipo de amor, não só em relação a Deus, evidentemente, mas muito em relação ao nosso próximo, não é, Márcia? Exatamente. É um amor que se revela na nossa rotina, né? Na nossa atitude, que não fique só na teoria, né? Mas nós temos que viver, na verdade. Exatamente. A vivência do amor. Padre, qual é o texto que nós vamos ter como base? Vamos começar, então, a segunda carta de São Pedro, segunda epístola de São Pedro, a partir do versículo 3, podemos estender até o 11, né? Mas de forma especial ali o 5, o 6, o 7, o 5, 6 e 7 é mais o tema central que a gente vai trabalhar. As virtudes. O crescimento espiritual. Então você que está em casa, pega a sua Bíblia e vai lá, 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 em diante. Não sabemos até onde vai, né, Padre? Mas do 3 em diante. Mas antes de começarmos o texto, vamos fazer como fazemos todos os programas, né? Vamos pedir a intervenção e a presença do Espírito Santo entre nós. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Agora podemos, né? Agora vamos. Vamos lá. Vamos lá. Então, pegue a sua Bíblia em casa, já encontrou? Segunda Epístola de São Pedro. Eu vou ler e depois, a partir do texto, a gente vai então desenvolvendo o nosso tema de hoje, que é, depois, a partir desse texto, vamos explicar o tema. Pois o que o seu divino poder nos deu, todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Por elas, nos foram dadas preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que, assim, vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. Por isso, aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança, a piedade, o amor fraterno, e o amor fraterno a caridade. Com efeito, se possuíres essas virtudes em abundância, elas não permitirão que sejais inúteis, nem frutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não as possui é um cego, um míope, está esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isto mesmo, irmãos, procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e eleição, pois agindo desse modo, não tropeçareis jamais. Antes, assim é que vos será outorgada generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui nesse pequeno texto, nós temos uma síntese da vida cristã e da direção que ela deve levar. Então, é sobre isso que a gente quer falar, justamente sobre o amor, né? Mas sobre esse crescimento espiritual que deve levar a nossa vida cristã. Né? Lembrar que muitas vezes nós podemos confundir, até temos uma fé de emoção. Né? Às vezes na renovação a gente tem muitas, né? Pode correr esse risco, não só, mas às vezes a gente que faz parte, né? Pode correr esse risco de achar que tudo é emoção, né? Tudo é sentimento. Tá? Eu vou lá, então participo do grupo de oração, né? Um grande momento de oração, me sinto muito bem, mas depois eu volto para casa e eu continuo fazendo as mesmas coisas, não mudo nada, não busco nada, não afeta nada a minha vida humana. Então é perigoso, porque a gente pode estar tendo um relacionamento, parece que fosse um pagão. Né? Às vezes os pagãos têm crenças que são assim, você vai lá, faz uma coisinha, né? E depois você continua na tua vida. Você vai lá, pede para a divindade, entre aspas, né? Vai, pede um negócio para ele dá e você continua fazendo as suas coisas. Tá? Para nós, não. Deus sempre nos vai chamar uma comunhão. Né? E Deus nos propõe um caminho de perfeição. Se lembra quando Jesus diz, olha, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E a medida dessa perfeição não é humana. O fundamento da perfeição está em Deus. Em Deus. E que, estando em Deus, aí então a partir dele, nós vamos agora, a partir dele vai haver então um crescimento. E esse crescimento vai passar por purificação. Não tem como ser diferente. Porque nós, né, nascemos com o pecado original, nós temos concupiscências, às vezes pecamos, né? Então, pecados que precisam ser reparados, temos limitações, enfim, tantas coisas que nos atingem. Então, e sabemos, então Deus vai nos conduzir num caminho de perfeição. E o critério é Ele, não somos nós. Né? Jesus nos diz, olha, façam do jeito de vocês. Né? Amem do jeito de vocês, que tá bom. Ele diz, não, eu dou um mandamento novo, amai-vos como eu amei.
Então isso, gente, isso exige um processo de conversão. A gente vê que Pedro ele vai dizendo, olha, a fé precisa ser associada à virtude, virtude ao conhecimento, conhecimento ao domínio e perseverança, perseverança à piedade e assim por diante. Então é um caminho que vai ligando uma coisa na outra. E vai até onde? Onde é que Pedro chega nesse caminho? Ele vai dizer, olha, a piedade ao amor fraterno, o amor fraterno à caridade. Então, o ponto alto da vida cristã é o amor de Deus. Ou seja, quando esse amor de Deus se encarna perfeitamente, se encarnar na minha vida. Ou seja, o santo é aquele que tem um amor maduro. Mas o amor de Deus se encarnou. Realmente há uma comunhão, né? São João fala, né? Quem permanece no amor, permanece com Deus. Também na carta ali, no Evangelho de São João, ele diz, olha, que Jesus fala que eles vão fazer, o Pai e Ele vão fazer morada. Então, o caminho da vida espiritual é esse. É fazer a comunhão com a Santíssima Trindade. E, de fato, encarnar esse amor de Deus na nossa vida. Como é difícil isso, né, Padre? Normalmente a gente ama muito pensando em nós mesmos primeiro, né? É complicado. E, na realidade, se a gente começar a olhar, justamente o amor, tem que olhar agora para o amor em Deus. Porque a palavra amor no português ela é usada muito assim, mal usada. Diz, eu amo, né? O meu carro, eu amo, né, o meu time, eu amo não sei o quê, né? Então, não é esse o sentido de gostar um pouquinho mais, não é isso. O amor de Deus, quando a palavra que expressa o amor de Deus, se a gente olhar, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, a palavra que expressa, quando São Paulo lá na carta aos Coríntios fala o hino da caridade, quando se fala caridade, se fala ágape. Deus é ágape. Então, o que significa ágape? Ágape é o amor de oblação, ou seja, onde é o amor que me leva ao sacrifício de mim mesmo, por amor ao outro. Exatamente. Esse é o sinal do amor de Deus. Então, todo santo, ele ama dessa forma. Então, o cristão, ele é chamado a amar dessa forma. Então, toda a minha vida, todos os meus pensamentos, meu lazer, tudo que eu faço, vai se convertendo nessa direção. O Espírito Santo, que conduz toda essa obra, ele vai levar a nós cada vez mais nos configurarmos a este amor. Por isso que precisa trabalhar virtudes. Né? E, por exemplo, autoconhecimento. Né? Por exemplo, hoje em dia, os nossos temperamentos, por exemplo. Nós precisamos saber. Porque onde é que vai se dar a santidade? A santidade vai se dar sobre esse corpo. Esse corpo e essa alma, que tem uma história, que tem tendências, que tem instintos, que tem paixões. Então, é a partir desse ser que Deus vai construir o santo. Então vai haver uma relação entre as minhas, né, com a graça de Deus. Então, claro, e isso não é uma coisa pacífica, porque ainda tem tentação, demônios, concupiscência. Tem um ambiente todo, né, agindo sobre a gente. Exato, e nós somos também atingidos pelas nossas próprias concupiscências. Então, esse processo, né, que Deus vai fazer, vai contar conosco. Quer dizer, Deus vai me levar, né, ao me conhecer, eu perceber os meus limites, perceber as minhas tendências, perceber aonde que eu tenho que crescer. Né? Porque as virtudes, elas são dadas, os dons são dados. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma facilidade imensa para rezar. Outras não. Outras têm uma facilidade imensa para comandar. Outras têm o dom da alegria, né? Ri, falam com facilidade. Né? Outras não. Mas a todos é necessário ser alegres, a todos é necessário comandar, a todos é necessário também rezar. Sim. Então, todos nós somos chamados nesse caminho de crescimento das virtudes.
Mas não é uma virtude, sei lá, estoica, um negócio assim, né? É algo que me leva, conduzido para um crescimento no amor. Né? No amor. Né? E, bom, não quero agora, quem sabe que vocês querem falar alguma coisa, porque depois também eu ia abrir outra porta aqui. Eu só queria chamar a atenção para um detalhe, né? Depois eu quero que a Márcia até converse um pouquinho com a gente sobre isso. Porque Jesus nos convida, né, Padre, a esse crescimento, assim, né? Sim. Pelo exemplo dele, né? Sim. Esse amor que quase que exige o sacrifício, né? Sim. Nós precisamos, para amar desse jeito, quando for preciso, nos sacrificarmos pelo outro. Né? Não tem como não ser. Não tem como ser diferente, né, Padre? Ou seja, é aquele amor meio altruísta mesmo, né? É quase que a definição de altruísmo, né? É eu amar sem esperar absolutamente nada em troca, e se tiver que me sacrificar pelo irmão, vamos fazer o sacrifício. E amar até com os amor, inimigos. né? Exato. E amar os inimigos. Que é o mais difícil. Por Não isso é que é fácil, uma não. obra de Deus, entende? É uma obra de Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente fica olhando para a gente, né? Então, é uma coisa importante da vida espiritual entender que ela tem dois polos da vida espiritual, assim, que toda a vida espiritual ela gira em dois eixos, que é o amor ágape, né? O amor e a graça. Tá? A gente sempre precisa estar girando em tudo que a gente faz, a nossa atenção deve estar sobre isso. Por exemplo, se eu vou fazer algo, né, que isso eu sei que é um pecado, por exemplo, isso já está vetado, porque está me rompendo com a graça. Rompendo com a graça, estou rompendo com Deus. Okay? Agora, por exemplo, se eu tenho algo que eu faço, uma norma, uma coisa, uma situação, mas que fere o amor, que aparentemente parece ser bom, mas fere o amor, tá? Eu também estou saindo, estou perdendo a comunhão com Deus, porque Deus é amor. Tá? Então, eu sempre tenho que ter esse cuidado, né? Porque senão a gente pode cair num farisaísmo também, por exemplo. Né? Sim. Então, onde eu sempre regras, normas e eu que vão querer uma perfeiçãozinha, né? Mas que não me leva a amar. Exatamente. Não muda a minha vida. Não, mas eu faço tudo assim, tipo assim, eu tenho as minhas regras, eu faço tudo certinho, né? Sim. Mas eu não amo as pessoas. Claro, faço, mas sem amor nenhum, né? Mas é eu só acho uma assim obrigação. que no momento que eu faço e não amo, eu não tenho transformação de vida. Não tem. Eu não tenho. E aí, aqueles questionamentos, né, que acontecem, principalmente em relação ao exemplo de nós leigos, né? Ah, mas o fulano vai na igreja, reza, olha a conduta do fulano. Bom, ali, além de eu não estar sendo um testemunho, eu realmente não tive a experiência de Deus. Claro que não. Não é um tive. contra-testemunho, né, É um Márcia? contra-testemunho. Esses dias eu recebi uma pergunta e vocês vão me dizer se cabe aqui, né? Se não couber, corta. Mas foi muito interessante, a pessoa, eu nunca tinha dado essa resposta. Então, essa resposta eu digo para vocês, assim, foi uma graça de Deus, me fez refletir. A pessoa disse assim, tá, mas então como é que vai ser? Vai todo mundo para o inferno? Né? Porque aí ele começou a falar de fazer isso, fazer aquilo, papapá, e as coisas que acontecem. E como na minha vida, desde 2024, veio muito claro essa questão do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, mas como vivência, né? E isso é uma graça de Deus, não é mérito nada meu, né? Eu sou sanguínea. O sanguíneo, ele muitas vezes deixa o amor, né, bem de cantinho. Bom, e aí eu peguei e disse para essa pessoa assim, quem ama a Deus sobre todas as coisas não vai para o inferno. Porque quando tu ama, e esse amor de vida que vive, esse amor que nós estamos, não é aquele amor como o padre está falando, o fariseísmo, eu cumpro todas as regrinhas, eu faço tudo, mas eu não tenho esse amor oblação. Quando tu ama, tu vai fazer
tu vai cumprir com aquilo que o amado quer. Então, na prática, né, eu não vou ter atitudes desonestas, porque o amado não quer essas atitudes desonestas. Eu vou buscar a renunciar ao egoísmo, ao orgulho, às palavras, né, horríveis, assim, que ferem as pessoas, as grosserias, o julgamento, de eu ficar julgando as pessoas e achar que eu sou melhor. Várias, inclusive os grandes pecados, a questão de adultério, seja o que for, eu vou buscar uma confissão que na hora da confissão, eu peço a Deus, esmaga meu coração para que eu consiga falar tudo, que eu não tenha vergonha de assumir os meus pecados. Por quê? Porque eu amo. Então, o amor, ele vai te fazendo, vai te levando para esse caminho aqui, das virtudes. E até a tradução da minha Bíblia, ela tem o início, ele diz assim: o poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade. Mas, padre, eu gostaria até que o senhor lesse de novo esse versículo, porque a sua tradução, ela está bem mais assim, compreensível no meu... Qual é o versículo? O 3. 3. Pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade. Olha que interessante, isso aí, assim... a graça. É a graça. A graça de Nós Deus, estamos em pé, ao lado de Nossa Senhora, olhando para Santa Cruz, e nesse momento de cruz nós temos que entender que Deus nos deu tudo para superar esse momento, para perseverar, para ser fiel, mas nós temos que querer. Porque na realidade vai haver uma associação aqui entre... A gente vê que toda iniciativa é divina, né? Nos chamar, a eleição, a escolha, a misericórdia, toda ela vem de Deus. Deus faz isso, toma a iniciativa. No entanto, começa a haver uma união de vontades. Deus vai me chamando para eu também, cada vez mais, me entregar livremente por amor. E esse amor vai me levar à renúncia. Isso, me tocasse um ponto muito importante, porque o amor de Deus, se de fato eu acolho esse amor, eu vou renunciar livremente. É isso que a gente tem que entender. Às vezes a pessoa às vezes a pessoa tem medo de seguir a Deus, porque a pessoa fica com medo das dores. E isso é um grande erro, porque você está olhando para o foco errado. Isso é uma tentação, porque você precisa olhar para o amor. O amor é que vai dar sentido para qualquer coisa que você vai fazer. Porque, imagine uma coisa muito clara, vocês que têm filhos. O que você faria por amor ao seu filho? Mas só se a gente pensar, né, padre, o que a gente não faria, né? Ou seja, por exemplo, né, um exemplo por exemplo, se hoje, olha, sua filha tem uma doença, ele precisa do teu rim, e tem que ser hoje. A gente não pensa duas vezes, né? Mas não é um sacrifício, Claro. não é uma dor. Você não vai perder um rim, você vai perder, né? Imagina, você tem saúde, por que você vai dar o seu rim? Né? Mas você faz. E por que faz? Alguém está te obrigando? Não, você faz livremente o sacrifício de tirar um rim e dar, sem exigir nada em troca. Simplesmente porque com alegria, né, pai? Com alegria. E com convicção, e não vai ser até um centavo. Porque você ama verdadeiramente essa pessoa. Então o amor vai começar a nos dar a medida verdadeira. E, de fato, se a gente pensar verdadeiramente o que é o amor, não existe amor sem renúncia. Verdadeiramente. Isso seria um egoísmo. Sim. Bota num matrimônio, por exemplo. Uma pessoa que ama só a si mesmo, né? Sim. Só a minha vontade, né? O outro vira escravo, né?
Não, se você faz só o que eu gosto, só o que eu quero, só o que eu quero, né? Ou então assim, o amigo só da hora boa. Você, quem considera, você que está em casa, pense nisso. A pessoa pode ser até ateu. Vamos pensar agora numa coisa bem humana. Quem é que considera um amigo verdadeiro, aquele amigo que só procura na hora de sentar para comer um churrasquinho? Porque quando você está doente, o cara não te liga. Se você perder o emprego, ele não está nem aí para você. E até vai fazer fofoca de você. Você considera essa pessoa que ama, que realmente é um verdadeiro amigo? Mesmo que você não creia, né? Vamos pensar agora sim. humanamente. Não. Não tem como, né? Não tem como imaginar isso. O amigo verdadeiro vai renunciar por você. Ele vai sofrer contigo. Isso é uma característica que é indicativa. Eu sei que eu posso contar com uma pessoa se ela é capaz de sofrer comigo. É verdade, é verdade. Conhece-se nas horas ruins, né? Por exemplo, você está lá no velório, tu vê que a pessoa vai lá. A pessoa vai lá, fica contigo a noite inteira, do teu lado. Tá? E não diz nada. Está ali. Esse é um sinal do amor. Então, quando Deus fala do amor, é esse amor que Ele está nos convidando a viver só agora na relação com Ele, e isso levado à perfeição, entende? A graça de Deus vai me levando cada vez mais a amadurecer isso, cada vez mais. Não só agora, por exemplo, esse ágape não vai ser só com as pessoas que eu amo. Claro. Então, agora vai crescer porque Deus só chover sobre maus e bons. Então, né, a gente vai aprendendo a amar também quem não nos ama. Isso é mais importante, né? Esse exemplo que o senhor deu é sensacional, né? Porque se todos nós, você que está em casa, pense um pouquinho, se todos nós olharmos para a nossa vida, é um exemplo maravilhoso, porque quem não tem um amigo assim? É ou não é? Todo mundo tem, né? Todo mundo já lembrou de alguém, fulano. Só aparece na hora boa, né? É o amigão, assim, das horas boas. E resolve todos os problemas, né? Sem dúvida. Na hora de preparar a festa, ele que vai preparar, né? Deixa que eu asso a carne. Não, pode contar comigo, só me dá o dinheiro, né? Sim. Todo mundo tem. Então, veja só, né? Realmente, esse exemplo que o padre deu é perfeito, né? Então, assim, nós voltamos em seguida para o segundo bloco, continuando esse tema maravilhoso, né, padre? Que é o amor de Deus por nós e que nos ensina a amarmos uns aos outros. Já voltamos. Voltamos então para o segundo bloco do nosso programa e o pessoal me pede, né, que a gente deixe o Júnior nos presentear um pouquinho com a sua música, com a sua voz, que hoje não fizemos ainda, né? Em função do tema, né, padre? Nos entusiasmamos e não fizemos a nossa música tema. Vamos fazer agora, então. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vem me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que é na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar.
quando eu não tinha mais amor no peito. Teu amor me ajudou a amar, quando os meus sonhos vi desmoronar. Me trouxeste outros pra recomeçar, quando me esqueci que era alguém na vida. Teu amor veio me relembrar que Deus me ama e eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Depois então dessa música linda, né, Márcia, nós vamos pedir ao Padre Miguel e ele vai tratar conosco aqui um pouco das diferenças dos diversos tipos de amor, né, Padre? Porque quando falava em português, a palavra amor ela ficou um pouco, né, desgastada, né? Tudo se aplica a amor, né? Exato. Amor, amor, amor. E então nós falamos lá no início, quando na Bíblia fala de amor de Deus, né? Que o grego ele separa em três, né? O eros, o filia e o ágape. O eros é o amor da carne, do sentimento, né? Agora, o filia é a amizade, e o ágape é esse amor de oblação que nós falávamos. Bom, meus irmãos e irmãs, Deus nos deu um corpo. O ser humano é uma unidade de corpo e alma. Então, o eros está em nós, né? E ele é bom, não é que ele é mau, né? Também a amizade, né? É importante. Agora, o que precisa acontecer na vida espiritual? Tá? O ágape, ele precisa perpassar os outros dois. Você entende? Vamos pensar no amor do casal. Tá? A relação conjugal ela precisa ser marcada pelo ágape. Entendida como uma doação de si mesmo ao outro. Tá? Por amor a Deus. Então, aquela relação se torna santificadora. Então, o que acontece no mundo? Aconteceu no mundo? Se dividiu, ou seja, se tirou o ágape do eros, se separou da filia. Então, o que sobra? Claro, então é um amor totalmente quase, um sentimento totalmente instintivo. Sim, sim. E totalmente egoísta. Porque o eros, a tendência do eros é puxar para si as coisas, querer se satisfazer. Né? Então, claro, ele isolado de Deus, então um casal que não está vivendo isso, vai desgastar. E a relação conjugal vai ser uma busca de um prazer pessoal e que vai se desgastar com o tempo. E é o que nós vemos hoje no mundo de hoje. Então, por quê? Porque falta o sentido do sacrifício. Né? Por isso que, por exemplo, na caminhada da vida cristã, nós falamos já tantas vezes sobre isso, Cristo é a resposta para o ser humano. Então, quando eu aceito Ele como Senhor, eu vou entendendo, de fato, aquilo que realmente eu vou me encontrando e me realizando como ser humano, eu vou encontrando o caminho da verdadeira felicidade. Tá? Por exemplo, o que nós ensinamos na nossa fé cristã católica, no amor? Como é que deve ser vivido o amor? Se um casal é gradual. Por que existe o namoro, por exemplo? Justamente para isso. Então, o amor é um crescimento, é um conhecimento pessoal. Você começa a desenvolver primeiro uma amizade. E essa amizade vai crescendo. Existe uma atração física, mas não é só isso. Tem uma amizade.
E essa amizade vai sendo, claro, vivida na fé, vivida na graça, ou seja, em castidade. Então vai se crescendo o amor pelo outro. Você não vai querer o amor àquela pessoa, não o que ela vai te oferecer. Hoje em dia, assim, é uma busca, uma conquista para aquilo que eu quero. Eu vou lá, então a pessoa vai lá, bom, já conseguiu o que eu queria, tchau. Pronto. Não tem mais sentido muito, esse relacionamento. Às vezes as pessoas assim, não sabem nem o nome da pessoa. Se vê muito isso. Então, não, foi só uma curtição, né? Não tem nada a ver, cada um segue a sua vida. Mas na realidade isso é uma destruição do ser humano, entende? Não é esse o sentido. Isso cria um vazio muito grande. Então, por isso é uma divisão. Então, eu preciso entender que a verdadeira felicidade está justamente quando eu começo a entender que esse amor do casal, ele vai se realizar plenamente em todas as suas dimensões quando ele for perpassado pelo amor de Deus, que é ágape. Esse amor vai sustentar verdadeiramente o matrimônio. Quando eu começo a entender o relacionamento, não apenas com aquilo que eu recebo, né? Mas eu começo a entender, por exemplo, quantos casais, por exemplo, que a esposa está doente. A pessoa tem uma doença, ela não pode ter mais relação conjugal com o outro. Onde é que isso sustenta um amor que é totalmente eros aqui? A pessoa vai embora. Ou ela vai buscar um escape, né? Sim. Porque ela quer se satisfazer. Então, para aquela ali não se me satisfaz mais, eu busco outra satisfação. Né? E não é esse o sentido. Isso não é amor nenhum. Isso é um amor egoísta. Eu estou com a pessoa porque ela me dá algo. E não é esse o sentido do amor. Nós falamos antes, o amor verdadeiro, ele de fato, ele é quando eu não recebo nada e eu amo a pessoa. E eu me dou a ela. Tem uma experiência na minha vida, assim, de padre, que me marcou muito. Eu não estava aqui na São Martinho, numa outra paróquia. Eu fui visitar um senhor, né? E a esposa dele tinha, acho que ele já estava com, não sei se era com Alzheimer, com alguma doença também. Estava sob uma cama, né? E não entendia mais nada e tal. E ele de cadeira de rodas. Andando de cadeira de rodas. Ele tinha a filha, vinha e a filha, ela trabalhava, então ela fazia essa parte da comida, organizava as coisas, mas quem cuidava dela era ele, de cadeira de rodas. E ela nem entendia que era ele que estava ali. Sim. Né? Mas ele a amava e cuidava dela. Com o mesmo zelo. Entende? E depois, quando ela morreu, ele sentia saudades. Quer dizer, percebe que isso é diferente. Isso é amor. É verdade. Isso é um amor verdadeiro. E eu já estou ali, né, todo quebrado. Minha esposa não nem sabe que eu existo mais. Sim. Mas eu a cuido como se ela fosse, né, aquela jovem adolescente. Né? Eu a amo com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, me dedico, cuido dela, né? Mantenho tudo organizado, dou comida para ela. Você imagina você ficar se mexendo, né? E ele ia lá cuidar. Com toda a limitação, né? E fazia tudo. Isso é amar. Então esse é um ágape, um eros perpassado pelo ágape. Entende? E isso, e na amizade é a mesma coisa. Nós falamos do amigo, né? A amizade precisa ser perpassada por esse amor. Senão é um interesseiro. Ou o amigo da onça, que dizia antigamente, né? É verdade. Então, que o cara que sempre, né, quando quer te dar um tropeço, ou o cara sempre usa a lei do Gerson, né? Exato. Então, ele precisa de alguma coisa que te liga, ele né? precisa levar. Aí, tá tudo bem contigo? Daqui a pouco, fulano. É um amor... É teu aniversário agora, né? É um amor que realmente... Eu acho que é uma frase, assim, bem especial, Padre Miguel, que o senhor falou, né? Eu amo... É diferente amar a pessoa
do que amar aquilo que ela tem para te oferecer. Sim. Isso é egoísmo, né? Então, quando eu fico com os relacionamentos, eles são assim, né? Exato. Então, como se vive muitas vezes um namoro totalmente sem Deus, Sim. cada um buscando a si mesmo. Então, como é que se sustenta isso na hora que um envelhece, o outro não pode oferecer mais nada? Quando o outro perde, né? Perde. Se eu estou indo pelos, vamos supor, bens materiais, né? Tá, e aqueles bens materiais pode perder, né? Um perde emprego, perdeu a fama. Não, tanto né? que tem aquela máxima, né, de que quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, né? Que é difícil, né? Se não existe o amor verdadeiro, passar por uma crise financeira é uma coisa terrível, né? Porque só o amor, a graça, né? Estar em comunhão com Deus, sim, e um amor que se encarnou. Claro, porque senão começam as acusações, né? Claro, tu está sentindo necessidades, né? Necessidades primárias, básicas, né? Fome, às vezes frio, como a gente estava falando agora sobre o frio, né? E tu começa a ter que descarregar isso no outro, né? Começa também, tu não consegue não sei o quê, tu não faz isso, tu não faz aquilo. Fosse brigar com o teu patrão, não sei, tá vendo o que aconteceu? Quer dizer, tudo começa a aparecer por ali, entendeu? Ou tratou mal o teu cliente, que não sei o quê. Entende? E não é momento de acusação, não. De amar mais, né? A dificuldade aparece e só pode ser vencida com a união, né? E de eu olhar para mim e ver que eu tenho que mudar. Eu fico só acusando. Eu chego na igreja, todo mundo tem que mudar. Até o padre tem que mudar, mas eu não preciso mudar. Eu tô ótima do jeito que eu tô. Chego no trabalho, né? Chego na missão, não, todos. Como a gente tem essa tendência, né? Uma coisa fortíssima. É o Eros, né? É o Eros. Eu volto para mim mesmo, né? E eu sou o centro das coisas. Se aquilo me dá vontade, me dá prazer e eu gosto, ok. Se não, sai. Né? É verdade. Então, até na relação com os filhos, por exemplo. A relação pai, filho, mãe, filho, ela tem que ser marcada pelo ágape. Por exemplo, a criança, o que para a criança importa? Claro que o trabalho, o pai deve trabalhar, a mãe deve trabalhar, né? Mas para a criança não importa nada disso, né? Não. O que a gente vai lembrar? O que a gente lembra quando a gente é criança? Quando o pai sentou com a gente para brincar. A presença. A presença é o importante. De amor. Exatamente. O pai me botava no colo, me fazia não sei o quê, me levava para pipoca, não sei o quê. Né? Isso que a gente lembra. Isso que a gente lembra. Esse amor concretizado, né? Quando o pai desceu até o meu mundo ali, né? Desceu até ali e estava me cuidando. Então não dá para pensar, né? O cristianismo é justamente isso que ele ensina. É isso que Jesus vai começar a mostrar. Só que ele leva isso a uma perfeição. Entende? Então o que realmente nós, na nossa condição humana, a gente já entende que é amor. Foi o que eu falei para você. Você sabe que um verdadeiro amigo é o amigo das dores. Você sabe disso. Entende? Aquele que vai te ajudar na dor, aquele que está do seu lado na dor. Aquele que você está humilhado, que ninguém te valoriza, que você perdeu o emprego, está uma pessoa que traiu, e aí você está lá. Ele não está preocupado com a sua fama, com as suas coisas, ele está lá ao teu lado. Entende? Agora, isso Deus eleva à perfeição. Então, com ele a gente cresce nesse amor, verdadeiro esse amor. Aí vai crescendo na maneira que Deus coloca. Eu vou aprendendo então a amar também aqueles que não me amam. Porque Jesus fala, né? Amar quem me ama é uma coisa tão clara que ele diz até os pagãos fazem a mesma coisa. Então, nós cristãos agora somos chamados a amar mais. Isso que me faz ser sinal no mundo. Isso é o grande sinal do cristão, é a maneira que nós amamos as pessoas. Nós somos capazes de dar a vida pelas pessoas que muitas vezes nem nos conhecem. Amar quem não nos ama. Mas entende? Esse é um grande sinal, né? Sim. Claro, isso começa no dia a dia. E por isso que precisa ter Deus no coração para poder de fato crescer. Senão
né? Senão a gente não consegue crescer verdadeiramente. Então, voltando a esse assunto que a gente está falando, só vou crescer verdadeiramente quando eu começo a entender essa direção da vida. Deus vai me conduzir para isso. Então, entende? Se eu quero salvar a mim mesmo, né, como Jesus fala, eu perco a minha vida. Então, o egoísmo me leva pode levar uma pessoa para o inferno. Entende? Sim, sim. Lembra a parábola do Lázaro e do rico e pulão, né? Sim. Que era o problema dele, ele via a pessoa passando fome e ele não se importava. É a né? falta de amor, né? Então, é o amor egocêntrico, né? Onde eu estou me satisfazendo aqui, eu tenho comida, eu tenho, né, amigos, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo na minha mesa, eu faço assim. Não preciso de ninguém. Tá, coitado, aquele cara lá não tem nada, né? O problema é dele. Não quer trabalhar. Quer trabalhar. Né? Lá, né? Bom, o que eu posso fazer? Não posso resolver todos os problemas do mundo. Pois é. E aí a gente dá uma desculpa, né? E a pessoa fica lá, né? Passando frio e fome na minha porta, né? É verdade, é verdade. Tem um documento que você quiser ler, não tem adquirir, que é do Papa Bento XVI, que é justamente Deus Caritas Est. Deus é amor. Então aqui ele faz toda essa relação que nós estamos falando, ele fala no documento. E só para exemplificar aquilo que nós falamos da questão do farisaísmo, né? E dessa relação de amor a Deus e ao próximo, veja o que o Papa Bento XVI nos diz aqui, no número 18 do documento. Diz assim: se na minha vida falta totalmente o contato com Deus, posso ver no outro sempre e apenas o outro. E não consigo reconhecer nele a imagem divina. Mas, se na minha vida negligencio completamente a atenção ao outro, importando-me apenas em ser piedoso, ele coloca entre aspas, e cumprir meus deveres religiosos, entre aspas, então definha também a relação com Deus. Nesse caso, trata-se de uma relação correta, entre aspas, mas sem amor. Só a minha disponibilidade para ir ao encontro do próximo e demonstrar-lhe amor é que me torna sensível também diante de Deus. Veja que profundidade isso é. Bento XVI era maravilhoso, né? Que coisa maravilhosa que era esse nosso papo. Márcia, diz para nós alguma experiência que tu tenha passado por esse tipo de situação, do sacrifício, da doação. Todos nós, um momento ou outro, tivemos que passar por isso, né? É o que o padre estava comentando, né? Quando a gente tem que cuidar dos pais, né? Então é diário, né? Tá dentro da nossa rotina. E aí vem todo o aspecto que se o ágape não está ali presente, tu não consegue, né? Porque tem momentos... Uma vez eu estava bem triste assim, com a situação da mãe, e aí fui me confessar com um sacerdote. E eu disse para o padre assim: padre, tem horas que eu tenho vontade de me atirar no chão e chorar. E aí eu contei para ele, né, a situação. Aí ele disse assim: pois é, minha filha, eu também cuidei da minha mãe até o fim, tinha horas que a gente também tinha vontade. Mas aí ele disse: e aí vem a graça de Deus, né? Porque tu tem que assumir o que tu tá sentindo, né? O que tu tá vivendo, que não é fácil, né? Não é fácil. Tu vê, né, no caso, aquela pessoa que te criou, que trabalhou sempre, que foi ativa, que estava sempre ali, de repente muda, inverte totalmente a situação e tu já nem mais reconhece a pessoa, né? Então não é fácil.
E aí tu vai, uma coisa que foi para mim um grande sofrimento foi quando eu me dei por conta que eu tinha que dar banho na minha mãe. Para mim bateu aquilo assim muito forte. Não foi fácil assim, porque parece que eu me senti, meu Deus, não era ela que dava banho em mim, agora eu tenho que dar banho na mãe, e não é pelo trabalho em si, mas pela questão que se cria na tua frente, né? E aí, qual foi a minha saída? Porque cada banho era um sofrimento para mim. Eu comecei a dizer, Jesus, eu vou olhar, eu tô dando banho em ti. Eu vou oferecer isso por ti, pelas almas do purgatório. Mas isso é o sentido. Sem dúvida, sem dúvida. É bem assim, né, padre? Porque essas situações acontecem e todos nós temos que passar, às vezes, por isso, né, como a Márcia estava falando. E, às vezes, a gente se sente com remorso, né? De sentir uma determinada coisa, ou pensar uma determinada coisa. Mas é assim mesmo. Não, o que nós precisamos... né? Porque tu tem, no caso, eu tenho a mãe, eu tenho o filho, eu tenho o marido, tu tem que equilibrar, porque tu não pode largar tudo. Eu não posso largar meu filho. Quem vai educar meu filho se eu largar? Sim. Eu não mas eu também não posso, então negligenciar. Então tu precisa buscar uma cuidadora, precisa buscar recursos para que tu mantenha esse equilíbrio. E o nosso equilíbrio espiritual e emocional, né? Exato. E aí não cabe a gente ficar se culpando ou supervalorizando, às vezes, uma situação em que tu diz, não aguento mais, né? Calma, deixa passar isso. Isso é normal, isso faz parte do humano, né, da gente. Mas é normal, só não coloca isso para fora, né? Evita ao máximo de que isso seja exteriorizado. E com a oração funciona, né? Você sentiu alguma coisa nesse sentido, de sentimento de rejeição, de cansaço? Procure ficar um pouquinho sozinho e orar. Entregue-se à oração, peça a graça, como disse a Márcia, e aí a coisa funciona, né, pai? Claro, porque na realidade todas essas coisas precisam de um caminho também daqueles meios que nós falamos uma outra vez no programa, ou seja, vida de sacramentos, oração, né? Eu preciso buscar em Deus a força, não é que a gente se torna um super-homem, né? A gente precisa sempre da oração, da busca, da confissão, da comunhão, da Santa Missa, adoração, ou seja, a gente tem que ter uma vida de comunhão com Deus e usar os meios que Deus nos dá. Senão, claro, a gente não tem força por si mesmo, né? Exatamente. Então é isso, gente. Nós vamos saindo do ar agora, né? Porque o nosso programa está terminando. Você vai continuar com a programação da Canção Nova. O ID termina aqui. Desejando a você uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, né? E nós voltamos na próxima quarta-feira para mais um ID, não é, Márcia? Exatamente. Esperamos todos, né? Isso aí. Amém, né, Pai? Amém. Ok. Até lá.